As memórias que eu tenho não são assim muito boas. É memórias de trabalho e duro. Trabalho e duro. Portanto, eu tive só conhecimento com a Lagoa a partir que me casei. Portanto, há 40 anos. Quando vim aos 6 anos, fiz a escola primária ali. Os meus pais não pertenciam a essa área, era só agricultura. Por isso, nessa altura, não tive conhecimento. Só depois, quando comecei então, a namorar, é que os meus sogros já pertenciam a esta área. Portanto, era o trabalho deles na Lagoa. Na apanha do berbigão, das enguias e assim. Depois, quando me casei, o Valdemar já pertencia a esse trabalho, desde os 16 anos, e é que comecei a ter algum conhecimento. Entretanto, quando me casei, o Valdemar ainda só tinha moto, não tinha carro, e então ele vinha para a pesca, naquele tempo era o berbigão, apanhava o berbigão com os gadanhos, e eu vinha a pé, e outra colega minha, que o marido também trabalhava, trazer o almoço, e depois chegámos na escolha do berbigão. Esse não era assim tão duro, só que para mim era duro no aspecto que eu, como o barco balançava muito, eu ali a escolher o marisco, era só aos vómitos. Então para mim aquilo era uma doença. Mais tarde, com as redes de arrasto, ainda tentei experimentar, mas houve um dia que experimentei e acabei por desistir, que fiquei... porque ao puxar aquilo é preciso tanta força que até a boca me sabia a sangue. Mas há muitas coisas em que Valdemar precisava de ajuda, entretanto vim para aqui para a Foz do Orelha e tirei a cédula marítima, para ter os papéis todos legais para poder andar a trabalhar com ele. E ainda andei uns tempos na escolha do marisco, porque o puxar à rede para mim já não dava. Portanto, a imagem que eu tenho deste trabalho, a ideia que eu tenho deste trabalho é esta, é duro, 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 que para uma mulher é terrível. E claro, depois mais tarde já não dava, porque houve muitas exigências. Antes qualquer pessoa ia à pesca, qualquer pessoa ia depois, eu não era assim, depois tinha os filhos pequeninos e depois entretanto arranjei outro trabalho. Pronto. E o seu marido continuou? Continuou, ainda hoje a vida dele é essa. Pronto. É claro, se for preciso que ainda vou ajudá-lo. A minha mãe naquele tempo trabalhava lá a limpar casas, pronto, a dias. Mas a terra dela era ali e é sempre aquela... de vir para o cantinho dela, e veio. Depois ela era uma pessoa muito doente, também depois deixou de trabalhar, e o meu pai só vivia daquilo que chamavam antigamente a jorna, pronto, e eu ali fui criado. E depois ali conheci o Valdemar, pronto. O Valdemar, tipo batatas, coisas para comer, tem sempre. Mas por norma qualquer pescador aqui na Lagoa tem sempre um bocadinho de agricultura também. Estava grávida 4 meses da minha filha, andava a cortar eucaliptos. Os seus filhos nasceram aqui? Nasceram os dois. Duas filhas? Não, um filho e uma filha. Um filho e uma filha. Um filho e uma filha. E estudaram aqui? Estudaram aqui. Em Óbidos e em Caldas. E acha que eles já tiveram uma vida... Claro, totalmente diferente do que eu não tive. Pelo menos tentei. O que se ganhava há 20 anos na Lagoa por um preço de marisco é o que se ganha agora. Enquanto os outros empregos já não é como era, mas pronto, sempre vão evoluindo um bocadinho. Nesse aspecto. E depois via-se que isto na Lagoa que já não dava. Porque umas vezes ganha-se, outras vezes ganha. Há subsídios para tudo. Aqui, se a Lagoa tiver fechado, não há subsídios. Para quê? Há fundo de desemprego. Então era isso que eu tentava sempre. A minha filha nunca pensou nisto, mas agora o meu filho gostou. E ainda gosta. E eu dizia-lhe sempre, Ademar, isso não é vida para ti. Porque não há um ordenado certo. Aliás, nem há nem nunca houve um ordenado certo na Lagoa. Eu comparei sempre a minha vida, desde que me casei, com uma formiga. Como o Valdemar andava ao mergulho, tinha que poupar de verão, quando o havia, para depois poder comer inverno. E era isso que eu não queria que acontecesse aos meus filhos. E a casa onde viveu, quando veio viver com os seus pais? Era uma casa de renda, que era o senhor onde o meu pai trabalhava, que tinha um bairro, e que o alugou, com poucas condições, nem água, nem luz, nem casa de banho, não. Depois eu casei-me e comprámos uma casa que começámos a restaurá-la aos poucos. Pronto, já era uma casa que estava feita, mas precisava, fomos restaurar, mas pronto. Quantos anos é que eles viveram nessas condições, então, até ter... Muitos, então foi até eu me casar, praticamente, só depois de eu me casar é que lá pus água e luz. Portanto, vá lá que tenham lá água e luz para aí, que é lá, 38, por aí. Nasceu naquilo e é aquilo que ele gosta. E agora também com 62 anos vai fazer o quê? Não é fácil. Eu fui auxiliar da ação educativa há muitos anos.
que é aquilo que eu gosto. Depois tive 6 anos sem trabalhar e depois fizeram uma proposta para tomar conta de uma casa. E então mantenho-me lá há 27 anos. É na Béltico. Teve momentos felizes na Lagoa? Muitos, muitos. E os meus filhos adoram. Nós temos ali a barraca, que é lá dos pescadores, que ele tem que pagar todos os anos, para, algumas já foram deitadas abaixo, aquela ainda se mantém, porque os meus filhos é uma doideira para aquilo. É um paraíso. A minha filha, que vem todos os anos a Portugal 2 e 3 vezes por ano, quando chegou ao Bom Sucesso, mas eu não estou no Bom Sucesso, não me digas que isto é Bom Sucesso, porque eu já não conheço isto. O que é que mudou? Tudo. E eu quando digo tudo é fazerem as estradas que fizeram, cortarem árvores como cortaram. Ela festejou o aniversário dela anos e anos no meio do Pinhal, perto do Rei Cortiço. Quando chegou lá, nada disso já existia. Portanto, essa beleza foi-se e já não volta. Para quê? Para fazerem campos de golfe. Não tem nada a ver com aquilo que tinha. Nada. E a praia costumavam frequentar? Sim, sempre aqui do lado do acesso. E que não tem nada a ver também com o que era. O que mudou foi o que a gente vê. É porem ali sacos e sacos e sacos e sacos e aqueles fundões que praticamente nem praia há. Daqui do lado da Foz ainda há, do lado de lá, a parte das vezes não há nada. Por isso, de beleza já não tem a ver com aquilo. Embora ainda tenha muita beleza, mas já não tem nada a ver com aquilo que era. E quando veio com 6 anos, ajudava os seus pais no trabalho? Que remédio, a vida era assim. Tinha que fazer o que me mandavam. E em relação à cozinha, falávamos há pouco que ajudava o seu marido, mas também tinha que tomar conta de todo o dia-a-dia da casa, não é? Aquilo que confeccionava em casa era o que o seu marido trazia da Lagoa? Ou muitas vezes sim, outras não, é lógico, nem sempre há. Havia alguma iguaria? As caldeiradas, as enguias, os mariscos, tudo. Tudo é uma maravilha do que sai dali. Mas principalmente as caldeiradas de enguias. Só a diferença é que chegámos agora, já não, desde que os filhos foram para a vida deles, a criar porcos. E matava-se o porco e fazia-se a banha e essas coisas todas. E isso acabou. O filho está cá em Portugal. Como eu digo, fez uns anos internacional, trabalhou na Lagoa ainda, muito tempo, comprou o barco, comprou o motor, depois acabou por vender e depois envergou por outra área que fazia internacional. Agora faz mais só Portugal, mas fazia internacional, é camionista. E a filha emigra na Alemanha. Parece que seja importante essa iniciativa de conservação e preservação da Lagoa? Tudo o que for para melhorar, claro que sim, é lógico.